Pronto. Valeu, Newton. Boa sorte. Bom dia, gente. Eu vou apresentar o meu projeto de doutorado, titulado Desenvolvimento de um absorvente fotocatalítico integrado, à base de óxido de grafeno, óxido de ferro e nopral marrom, no tratamento de contaminantes orgânicos inorgânicos, que foi orientado pelo professor Maurício Alves da Mota Sobrinho, do Departamento de Engenharia Química da UFPE, e a professora Melissa Deodato Vieira, da Faculdade de Engenharia Química da UFPE. Essa apresentação ela vai compreender uma introdução, os objetivos do trabalho, os métodos aplicados, os resultados da discussão, as conclusões, a produção científica relativa à tese e as referências bibliográficas utilizadas na apresentação. Vamos iniciar pela introdução, falando sobre os contaminantes emergentes. Tem essa demanda crescente populacional por produtos e serviços, e essa demanda por produtos dentro da perspectiva da indústria química, ela vai ter uma infinidade de processos que vão gerar uma variedade muito grande de diferentes produtos, têxtil, farmacêutico, alimentício. E dentro desses processos, a gente tem uma componente muito importante a ser tratada, que é a geração dos resíduos, né? Que podem ser de natureza sólida, líquida ou gasosa, e que são uma problemática do ponto de vista ambiental. Quando a gente fala bastante dos resíduos sólidos e líquidos, a gente tende logo a pensar na questão da água, né? Da contaminação dos nossos mananciais superficiais e subterrâneos a partir desses processos produtivos dessa indústria química. Dessa perspectiva, dessa presença desses contaminantes emergentes, a gente aborda algumas tecnologias avançadas de tratamento. Tem um potencial de mitigar, né, esses contaminantes, um destaque para os processos com membranas, os métodos eletroquímicos, os processos de troca iônica, adsorção e os processos oxidativos avançados, né? Dentro de cada um desses tratamentos, a gente vai ter algumas considerações a se fazer de vantagens e desvantagens da perspectiva de alguns tópicos que são importantes serem abordados, como, por exemplo, a eficiência desse tratamento, os custos de implantação, os custos de operação e uma possível geração de uma emissão secundária. Falando um pouco sobre a absorção é um fenômeno de superfície, né? Consiste na transferência de fase de uma substância, de uma fase fluida, para a superfície de uma fase sólida, né? E ele pode acontecer por diversos mecanismos, né? Que podem ser mecanismos físicos ou químicos, a gente chama esses processos de fisisorção ou quimisorção, que vão ter energias relativas específicas, né? E dentro dos estudos adsortivos, a gente costuma trabalhar inicialmente em batelado, né, em banho finito, e fazer alguns estudos, como, por exemplo, o estudo da afinidade de adsorção, o estudo do comportamento temporal dos poluentes, o estudo das concentrações iniciais com relação ao equilíbrio e um estudo termodinâmico, que é a influência da temperatura do processo, né? Além disso, né, o estudo em banho finito ele não costuma ter uma aplicabilidade em larga escala para tratar largos volumes de água, então a gente faz estudos de operação contínua, né, normalmente operados, por exemplo, com um leito fixo. Dos processos oxidativos avançados, como o nome fala, são processos de oxidação e vão consistir na geração de radicais hidroxilo, radicais, espécies bem reativas de oxigênio, que podem atacar a matéria orgânica e destruí-la, né? E existe uma variedade grande de processos oxidativos, né? Então, baseados em diferentes princípios, como, por exemplo, sonoquímicos, eletroquímicos, fotoquímicos, a ozonização e os processos catalíticos. Dentro dessa perspectiva, a gente tem algumas tendências que têm sido abordadas, né, dentro dos processos oxidativos, que é visando a redução de custo, a utilização da luz solar natural nos processos fotoquímicos, né, ou fotocatalíticos, o trabalho com os materiais, né, com os fotocatalisadores ou com os reagentes homogêneos, em que a gente pode produzir materiais diferentes, materiais híbridos, que possam ter propriedades que favoreçam o processo. E uma nova tendência é o trabalho com os radicais de enxofre, né, que são um pouco menos reativos que os radicais de oxigênio, mas que conseguem ser um pouco mais seletivos. Então, isso é uma grande área agora do processo oxidativo. Dentro
dos processos oxidativos, a gente chama a atenção para a reação de Fenton, que é a reação que acontece com a transição eletrônica do ferro. A reação não apareceu aí. Bom, que é a reação do ferro 2 com o peróxido de hidrogênio, e vai formar um radical hidroxila, e a reconstituição do ferro 3, né, que é gerado a ferro 2, que forma um radical hidroperoxila. E para melhorar a eficiência da regeneração do catalisador, que normalmente é etapa lenta, a gente pode aplicar a radiação. Né? É uma forma de melhorar o processo Fenton, e a gente chama esse processo de fotofiltro. E aí a gente começa a falar sobre a integração dos processos de tratamento. Cada um daqueles processos de tratamento ele tem suas vantagens e desvantagens. E a integração desses processos tem sido apontada na literatura como algo que pode ajudar a melhorar a eficiência relativa de cada um desses processos. Certo? E a gente tem aí os adsorventes fotocatalíticos integrados, que são materiais que têm propriedades adsorvíveis e materiais que têm propriedades fotocatalíticas para serem empregados nesses processos. Dentre algumas vantagens de se trabalhar com materiais para esses processos, a gente tem aí uma melhoria das propriedades optoeletrônicas, né? Conferir maior resistência ao material, utilizar a fotocatálise na regeneração do adsorvente, que é um ponto sensível da questão da reutilização dos adsorventes, acelerar a taxa global da degradação fotocatalítica quando a gente tem uma melhor absorção, porque a absorção pode ser uma das voltas das etapas limitantes do processo fotocatalítico, e a remoção de subprodutos potencialmente tóxicos que podem ser gerados pela fotocatálise e eles podem ser removidos pela adsorção. E, trabalhando com os materiais, a gente pode encontrar materiais que tenham melhor dispersibilidade no meio que a gente vai trabalhar e melhor separação, que também representa um custo significativo dos processos. E Aya escreveu um artigo de revisão que ele apontou que somente menos de 14% dos artigos relacionados à fotocatálise de efluentes tratavam de adsorventes fotocatalíticos, né? A sigla em inglês é IPCA. E, em 2021, o Shua e colaboradores publicaram esse artigo, né, tratando da urgência de se trabalhar com adsorventes multifuncionais, né? Já que a adsorção é um processo mais desenvolvido e mais estabelecido na literatura, se fala bastante de integrar a absorção com membranas, com os processos fotocatalíticos, por exemplo, para que se obtenham melhores resultados, né, de operação, de implantação do sistema. Dessa perspectiva de desenvolvimento de materiais, a gente traz os materiais que foram empregados nesse projeto, né, com vantagens e desvantagens. Por exemplo, a biomassa inativa, né, de alga, ela tem algumas vantagens, como, por exemplo, ela é ser abundante, ela tem uma grande variedade de sítios ativos, e ela atuar na remoção de subprodutos dos processos oxidativos. Como desvantagem, né, ela apresenta uma área superficial relativamente baixa comparada a outros solventes comerciais, e ela tem uma baixa resistência térmica e mecânica por ser um biomaterial. Os óxidos de metais, os óxidos de ferro, mais precisamente, eles têm algumas vantagens também, que é a estabilidade térmica, eles conferem estabilidade térmica do material. Eles têm a função catalisadora, já que eles têm a presença do ferro 2 e ferro 3, eles podem participar das reações de Fenton, e eles interagem muito bem com sítios ativos oxigenados, porque o ferro é uma base, é um ácido fraco. E eles vão ter uma questão aí de alta recombinação das achas eletromoleculares. Então, isso é uma coisa que desfavorece o processo catalítico, né? E eles também vão ter uma baixa dispersibilidade, porque normalmente eles têm alta hidrofobicidade, então eles não conseguem ser tão dispersíveis no meio aquoso. E falando do óxido de grafeno, né, ele tem algumas propriedades bem particulares, né, incluindo aí essa vantagem da excelente área superficial, por ser um material bidimensional, e da boa condutividade eletrônica, que pode auxiliar no impedimento da recombinação eletromolecular, que é desfavorável para o processo catalítico. Só que, em contrapartida, ele é muito hidrofílico. Então, a separação dele é difícil e ele também é bem complicado de ser produzido em larga escala. Então, no desenvolvimento do adsorvente fotocatalítico integrado, a gente pensou aí em testar alguns materiais, né? A alga, ali, que a gente chamou de SGS, e o resíduo de alga sargassum, que é a partir da extração do alginato.
a magnetita e a hematita. A magnetita já era um material que a gente trabalhava no laboratório. A hematita foi um material sugerido por um dos membros da banca, né, durante a defesa do projeto. E o óxido de grafeno, né, que era o material principal desse trabalho na preparação do adsorvente. Algumas metodologias foram avaliadas, né, para a produção desse material, a gente tendo em vista que, como a gente tem um biomaterial no meio desses três materiais, a gente não poderia aplicar metodologias muito agressivas, como metodologias ácidas ou térmicas. Né? Bom, o objetivo principal desse trabalho foi desenvolver um adsorvente fotocatalítico integrado à base desses três materiais para a degradação tanto de corantes orgânicos quanto de corantes não orgânicos, né, compreendendo uma mistura complexa e efluente. Os objetivos específicos foram produzir e caracterizar os derivados de óxido de grafeno decorados com os óxidos de ferro, avaliar a eficiência desses materiais em estudos de adsorção e de fotocatálise, selecionar 3 materiais para compor o material final, caracterizar esse biocomposto desenvolvido, otimizar os parâmetros de operação desse processo, né, do processo integrado de adsorção e fotocatálise, e, ao fim, avaliar a ecotoxicidade das amostras para comprovar que, de fato, o tratamento fotocatalítico não produzia amostras mais tóxicas do que a amostra parental. Passando para a metodologia, tem um esquema aqui do todo da tese. Então, essa primeira parte aqui envolve a preparação dos materiais. Eu vou descrever como foram produzidos 5 materiais e as caracterizações feitas para eles. Na segunda parte, a gente vai falar sobre como foi feita a seleção dos materiais, então, os ensaios que foram realizados de adsorção e fotocatálise, para que a gente pudesse chegar nos materiais selecionados para compor o adsorvente fotocatalítico. Na terceira parte, a gente tem aqui o desenvolvimento desse adsorvente, né, que foram feitos alguns testes de integridade mecânica e térmica e análise de caracterização para selecionar uma metodologia de produção. E, por fim, os testes com o material desenvolvido, né, testes de adsorção e fotocatálise integrado. Inicialmente, o desenvolvimento dos materiais. A gente tem aqui o OG, que foi produzido a partir do método de Hammers, modificado. E esse OG ele foi concentrado para produzir o OG magnetita a partir da própria explicação de uma solução de sais mistos de ferro 2 e ferro 3. Em meio básico, que vai gerar a formação da hematita ancorada na superfície do OG, já que ela interage com os grupos de oxigênio do OG. E a gente produziu a hematita a partir da precipitação térmica do nitrato férrico, que leva à formação da hematita ancorada na superfície do óxido de grafeno. A alga foi coletada na Praia das Cigarras, no litoral norte de São Paulo, e ela passa por uma etapa de lavagem até ser produzido o primeiro material, que a gente chama de SBS, que é a água lavada com ácido clorídrico e formaldeído. E, em seguida, a gente faz a extração, né, sólido líquido do alginato. O alginato é um produto que tem valor comercial para a indústria farmacêutica, para a indústria alimentícia, e a gente gera o segundo material de algo, o segundo bioadsorvente, que seria o resíduo da água, que a gente chama de RSGS. Os nanomateriais de OG, eles foram caracterizados por essas técnicas analíticas em que a gente poderia, técnicas de caracterização, em que a gente pode observar aí as propriedades superficiais, morfológicas, fisicoquímicas, as propriedades optoeletrônicas, as propriedades térmicas desses materiais. O material contaminado ele também foi caracterizado por XPS para observar o mecanismo de adsorção de metal e também após 5 ciclos ele foi caracterizado por DRX e microscopia eletrônica para a gente poder observar a integridade do absorvente, né? Após 5 ciclos, como é que estava o estado dos nanomateriais. Em seguida, esses 5 materiais foram utilizados em ensaios de adsorção, os 3 nanomateriais de OG e os 2 materiais de aula, de adsorção de metais tóxicos, tanto monocomponente quanto multicomponente, para cobre, níquel e chumbo, e para corantes, o amarelo tartrazina, o cristal violeta e o azul perfilente. Corantes na indústria farmacêutica, alimentícia, a indústria têxtil. E, em seguida, foram feitos ensaios de fotocatálise, só com os nanomateriais, já que a gente não conhece a propriedade do fotocatálise
fotocatalítico associado aos materiais de álcool. Né? Então, a gente fez o teste de fotocatálise de oxidação avançada com os corantes, né? Já que também não se tem intenção de oxidar o metal. Né? Os testes foram feitos em cátodo patelada, com 2 lâmpadas UVC. Em seguida, a gente selecionou um contaminante orgânico e um contaminante inorgânico, o metal, para poder avaliar a cinética do processo, né? E os ensaios cinéticos foram conduzidos nas condições especificadas e foi realizada a modelagem cinética, né? Com os modelos tradicionais de absorção, pseudo de primeira ordem, pseudo de segunda ordem, de Elovitch e difusão intrapartícula. Em seguida, foram feitos ensaios de equilíbrio à temperatura ambiente, em que a gente verificou aí as isotérmicas de absorção, tanto para o corante quanto para o metal, e a modelagem das isotérmicas, que foi feita com modelos de isotérmicas tradicionais utilizados na literatura, como o modelo de Landemir, Freundlich e o modelo de Sims. Foi feito um ensaio de eluentes, em que a gente testou 4 eluentes diferentes, comparado com a água deionizada, para avaliar qual teria o melhor desempenho, e para escolher, os parâmetros foram a concentração de azul de metilene de chumbo recuperada e a concentração de ferro que foi lixiviada, que era desejado, já que a gente não queria que os materiais se destruíssem. Em seguida, selecionado o eluente, a gente fez um ensaio de ciclos, que a gente testou 5 ciclos intercalados com as lavagens do eluente. A quantidade de eluente não ultrapassou os 10% do volume do sistema inicial. E os parâmetros para avaliar, né, os ciclos foram as concentrações de corante, as concentrações de metal, as concentrações de ferro também eram desejadas. E para avaliar a remoção de matéria orgânica, a gente fez análise do carbono orgânico total, já que a gente verifica que a cor ela é removida muito rapidamente, né? O que não significa que a matéria orgânica está sendo removida. Para os materiais de algo marrom, a gente conseguiu fazer uma coluna, já que ele é um macromaterial, então a gente fez um estudo de coluna de leito fixo, que basicamente funciona com uma bomba, né, bombeando a solução contaminada com os 2 contaminantes pela coluna, recheada com o material, e no topo da coluna a gente coleta a solução tratada. Para avaliar a eficiência desse leito fixo, a gente calculou as capacidades de absorção até a ruptura do leito e até a exaustão do leito, calculou a altura da zona de transferência de massa, que é um parâmetro importante na operação das colunas, e estimou o volume que foi tratado, né, que foi entregue de água sem a presença de poluentes. Na preparação do biocomposto, a gente avaliou 2 metodologias, uma metodologia de classificação e uma metodologia de impregnação química. E, adicionalmente, a gente fez uma calcinação nesses materiais. Então, a gente produziu 4 materiais que foram avaliados, né, para a estabilidade térmica e que foram avaliados pela estabilidade mecânica em ensaios de integridade de fotocatálise, para avaliar qual desses materiais teria se saído melhor. Com o FCI selecionado, você já pode observar que foi da impregnação química, né? A gente fez as caracterizações com relação a esse material, de microscopia eletrônica, de infravermelho, de isotérmica de fisição de nitrogênio, picnometria gasélio e porosimetria de mercúrio. Com o material caracterizado, a gente fez alguns estudos. Primeiro foi o estudo de pH de absorção, né, que tem grande influência na função da solução, então a gente avaliou de pH 1 até 8. Com o pH selecionado, a gente fez o estudo da fonte de radiação, em que a gente testou o processo fêton, que é o processo no escuro, né, o processo fotofêton UVC, radiação UVC, e o processo fotofêton solar, que a gente aplicou radiação solar natural. Com a fonte de radiação e o pH selecionados, a gente fez um estudo multivariado das doses de absorvente fotocatalítico e dose de peróxido de hidrogênio, que é o nosso agente oxidante, né? E como respostas, parâmetros de resposta, a gente definiu aí a remoção de pó em 20 minutos e a remoção de matéria orgânica, carbono orgânico total, de metal e a lixiviação de ferro ao final dos ensaios, né? Com todas as condições experimentais operacionais selecionadas, a gente fez um estudo cinético. Fizemos um estudo cinético, em que a gente avaliou aí 150 minutos de absorção no escuro, né, seguidos da adição de peróxido e a radiação, né, por mais 150 minutos. E esse resultado, os dados experimentais, a gente utilizou modelos cinéticos comuns de processos fotocatalíticos, como os modelos de ordem 0, primeira ordem, segunda ordem, e modelo de
Changshu, que é um modelo de reação de Fenton, né? Reação de Fenton homogênea, que tem sido aplicado para Fenton heterogêneo. Nos ensaios de regeneração, a gente fez 4 ciclos, utilizando o elemento selecionado dos estudos anteriores. Nos ensaios de ciclo, a gente avaliou a remoção de matéria orgânica, a remoção de corante, remoção de chumbo e a lixiviação de ferro. E nas soluções de diluentes, a gente avaliou a recuperação, né, de corante, de chumbo e a lixiviação de ferro. Por último, a gente utilizou as amostras da cinética para fazer ensaios de fitotoxicidade com sementes de alface. Então, a gente utilizou um controle negativo, um controle positivo com água, com sulfato de mercúrio, respectivamente, diluiu ambas as amostras e fez esses testes em quintuplicata, com 15 sementes em cada placa, né, da quintuplicata, e expôs essas sementes à solução por 72 horas, incubadas a temperatura ambiente. Ao fim do experimento, a gente avaliou quantas sementes tinham germinado e viu o índice de crescimento das radículas e das partes aéreas da planta. Passando para os resultados, iniciando pelas caracterizações dos nanomateriais, a gente pode observar aí o OG, a estrutura bem característica dele, com essas folhas aí brilhadas, e a presença dos cristais de magnetita e de hematita na superfície dos materiais de OG. A gente vê que aumenta bastante a rugosidade desses materiais. As análises de EDS confirmaram a presença de ferro nesses dois materiais. Na análise de DRX, a gente pode observar que o DRX do OG, né, com um tipo bem característico do óxido de grafeno, né, referente ali à separação entre as camadas de OG, e a gente pode observar que o material OG hematita é bem semelhante ao OG. Ele tem só um deslocamento pequeno aqui, que indica um aumento, né, na distância das camadas, e que a gente acredita que seja porque os cristais de hematita, eles crescem entre as camadas do óxido de grafeno. Então, a gente tem um aumento aqui do OG de 0,75 nanômetros para 0,90. E o material com magnetita, que a gente observa aqui claramente a redução do OG, que a gente observa o pico característico aqui do OG reduzido, do plano basal do OG, ali em torno de 22 graus. E alguns picos aqui que são referentes à presença da magnetita. A análise de fotoelétrica de raio-x, ela mostra aqui para os gráficos de oxigênio, ela mostra aqui que o OG ele tem os dois picos característicos, né, das interações de carbono com oxigênio e oxigênio com hidrogênio, das carboxilas, das hidroxilas, perdão. E aqui a gente tem, para o OG magnetita, a gente tem outros picos que surgiram, né, e principalmente esse pico aqui, que surgiu em 530,5, está relacionado à interação do oxigênio com o ferro, que a gente colocou no material. Esse pico também aparece para a hematita, mas a gente pode ver que ele é menos pronunciado, né? Isso evidencia o que a gente viu no FTIR, o que a gente viu no EV, e a gente consegue observar no aspecto visual dos materiais, né? O OG hematita ele é muito mais parecido com o OG do que o OG magnetita. No FTIR, que a gente também observa esse resultado, a gente pode ver aqui o perfil preto, que é o OG, ele é bem parecido com o vermelho, que é do OG hematita. Eles têm esses picos, essa região toda característica aqui das ligações de carbono com oxigênio, e essa banda aqui bem ampla, que é característica da umidade do material, hidrofílicos, né? E a gente pode observar para a hematita que esses picos são reduzidos aqui dessa região, para a magnetita, perdão, na região das ligações de carbono com oxigênio, porque o OG é reduzido, né? A gente descobriu que ele reduziu, então ele não apresenta intensidade tão alta desses grupos. E corresponde também à questão da hidrofobicidade do material. Ele é mais hidrofóbico, então essa banda que a gente observa com relação à umidade, ela diminui bastante de intensidade. As análises técnicas mostraram que, novamente, que o OG hematita ele é mais parecido com o OG e que o OG magnetita ele é mais diferente. E a gente pode observar aí que a perda de massa ela é bem menor para o OG magnetita, né, ao longo do aquecimento, frente à combustão. E a gente observa também, nos perfis de análise diferencial térmica, a gente observa que o OG magnetita ele não tem muita água para perder, não tem muita umidade. Então, por isso que esse pico aqui é menor, porém, para o OG hematita e o OG, a gente tem uma umidade já mais elevada, característica desse material. E a gente observa também que tanto o OG magnetita quanto o OG hematita,
eles não apresentam esse pico aqui bem elevado, que é da formação do carbono. Então, isso significa que a presença dos óxidos de ferro, ela protege os materiais carbonáceos da combustão térmica, né? Até 800 graus a gente não observou essa liberação da combustão do OG. Das propriedades optoeletrônicas, a gente pode ver mais uma vez aqui os perfis similares do OG hematita, e a gente pode observar que o OG magnetita é um pouco diferente, ele já tem uma absorção significativa aqui na região do vesícula, e que isso deve estar relacionado ao sistema, né, de ferro 2 e ferro 3 de transição eletrônica do material da magnetita, né, que não está presente na hematita. As análises de reflectância difusa, elas mostraram, né, uma redução do band gap para os dois materiais, isso é interessante, propriedades catalíticas. Então, a gente observa que o band gap ele reduz do OG para o OG hematita e reduz mais ainda para o OG magnetita. Passando para os ensaios de adsorção, né, a gente observa aí que para os ensaios monocomponentes, os nanomateriais eles apresentaram uma ordem de adsorção aí, de afinidade níquel, chumbo, cobre, e os materiais de água, eles apresentaram essa ordem chumbo, cobre e níquel, né? A gente pode observar claramente aqui no gráfico, por mais que as doses sejam diferentes, as capacidades de adsorção sejam diferentes, somente os materiais de água conseguiram altos percentuais de remoção. A gente observa, a gente evidencia uma limitação dos nanomateriais na remoção de cátions metálicos, na remoção da poluição inorgânica. No sistema multicomponente, a gente vê que essas capacidades, essas remoções, elas caem. A gente pode evidenciar daí uma competição com sítios ativos, tá? A gente observou aí o overshoot dos íons de níquel, então a gente observa que o níquel ele é bem absorvido aqui no começo, porém ocorre um overshoot, né, o fenômeno de outros metais deslocarem o níquel do ciclo ativo por terem mais afinidade com eles. A gente vê essa redução, né, relacionada à competição, e a gente observa aqui as capacidades de absorção. A gente pode observar que, de fato, para os metais, as capacidades de absorção dos bioadsorventes de alga, eles são bem mais superiores, eles são bem superiores comparadas às capacidades de absorção dos nanomateriais de OG. Para os corantes, de forma contrária, a gente observa que os nanomateriais de OG eles têm capacidade de absorção mais elevadas para os corantes, para a poluição orgânica, e não tão eficientes para os bioadsorventes. Né? Isso está relacionado a um mecanismo de absorção de empilhamento de ligações químicas, que a gente observa nos nanomateriais de OG, que são muito responsáveis pela remoção de substâncias orgânicas, como os corantes, e que não está presente nos materiais bioadsorventes, não está presente nas algas. Então, a gente pode observar aí as ordens de absorção, né? A gente observou que a natureza aniônica do amarelo tartrazina dificultou a absorção dele, já que os absorventes também são aniônicos, né? A gente observou a competição e, como eu falei, a influência do empilhamento das ligações pi, né? Passando para os ensaios de fotocatálise, a fotólise ela demonstra não ser muito eficiente na remoção dos corantes, então a gente, de fato, precisa dos outros processos, né? E aqui foram testados a fotoperoxidação, que está representada pelas linhas pontilhadas, e a minha fotocatálise com os materiais, sistema monocomponente e sistema multicomponente, a mistura dos corantes, certo? E o que a gente pode observar aqui é que para os sistemas monocomponentes, a fotoperoxidação, que é o peróxido com a lâmpada, eles são bem eficientes, são mais eficientes do que a fotocatálise. Então, isso não justificaria a gente utilizar os materiais. Só que o problema a gente observa quando a gente vai para as soluções multicomponentes. E essa fotoperoxidação, ela cai bastante. E isso acontece por causa da cor, né? A mistura vai ter uma cor muito elevada, e em função disso, isso dificulta a penetração da radiação, e isso faz com que a eficiência do processo de fotoperoxidação caia muito. E justifica o porquê a gente utilizar os materiais fotocatalíticos, né? E a gente pode observar aqui que tanto o OG hematita quanto o OG magnetita, eles conseguem altas taxas de degradação até do corante amarelo, apesar de haver repulsão eletrostática, já que os materiais são aniônicos, né? Então, a gente observa aí esse efeito da fotocatálise. Na cinética do processo, a gente evidenciou mais uma vez a limitação dos corantes, a limitação dos materiais derivados de água na remoção dos corantes e a limitação dos nanomateriais na remoção dos cátions metálicos. Certo? A modelagem indicou aí um modelo de primeira ordem para a absorção de corante e
modelo de segunda ordem para a adsorção de metal para os nanomateriais, essa tendência foi invertida, né, para os bioadsorventes, com o modelo de segunda ordem para a redução dos corantes e de segunda ordem dos metais. Pelas taxas aí dos nanomateriais, a remoção de corante é muito mais elevada que a remoção de metais, os nanomateriais, e para os bioadsorventes é o contrário. A taxa para a remoção de metal pelos bioadsorventes é muito mais elevada do que para os corantes. No estudo de equilíbrio, a gente observa aí todas as isotermas têm um perfil favorável, né? E a gente observou que para a adsorção de corante, a gente observou aí perfis que se adequaram mais a modelos de isoterma monocamada, enquanto que para a adsorção de chumbo, a gente já observou aí uma heterogeneidade dos sítios ativos. A constante de sítios, ela identificou que a gente poderia ter aí aproximadamente 2 cátions metálicos absorvidos no mesmo sítio ativo, né, aqui nos 2 materiais de álcool. Dos elementos que foram avaliados para a adsorção, a gente chegou à conclusão que o ácido nítrico, apesar de ter apresentado um melhor desempenho dos nanomateriais, ele destruiu os materiais agudos que apresentam lixiviação de ferro. Então, a gente escolheu o cloreto de cálcio. E para os materiais derivados de água, a gente escolheu aí o ácido nítrico, que apresentou o melhor resultado. Nos ensaios de ciclo, a gente pode observar pela remoção de carbono orgânico total que a remoção foi elevada para os 3 materiais, utilizando o eluente de cloreto de cálcio, né? Porém, para o chumbo, a gente pode observar aqui que o OG-magnetita perdeu bastante eficiência, e o OG-hematita foi o que mais teve eficiência, né? Aqui, ao longo dos 5 ciclos, na recuperação do cátion metálico. Como a gente pode ver aí, essa perda de eficiência. Essa perda de eficiência, ela pode ter acontecido em função do eluente, né? A gente já tinha observado ali no ensaio de eluente que o cloreto de cálcio ele não foi muito eficiente para o OG-magnetita. Então, como a gente queria padronizar e testar o mesmo eluente para todo mundo, para poder fazer uma sequência homogênea, a gente acabou não testando outro eluente, mas talvez a gente consiga ter um potencial melhor aí com outro eluente que possa ser testado futuramente, né? Já que o ácido nítrico também não foi eficiente, porque lixiviou bastante ferro do material. No ensaio de coluna de leito fixo, a gente tem aqui as 2 curvas de ruptura, né? E a gente já de cara pode perceber que a remoção de cátion metálico, a remoção de chumbo, ela é muito mais eficiente. A gente tem esse perfil aí que se assemelha mais a uma função degrau. Então, a gente sabe que a ruptura ela acontece próxima da exaustão. A gente já pode ver aqui pelas curvas de azul e metileno, a gente pode observar aí que essa adsorção ela não é tão eficiente, essa coluna não é tão eficiente, porque a gente tem uma distância aí muito grande que vai significar que a zona de transferência de massa da coluna é muito alta. Então, a gente já pode observar aí, como a gente falou, né, os materiais derivados de água, eles conseguem ter uma melhor adsorção, eles conseguem operar melhor para a remoção de cátions metálicos do que de corantes. Quando a gente calcula os parâmetros, né, relacionados a essa coluna, a gente pode observar aí, né, que as capacidades de adsorção de chumbo foram bem elevadas, as capacidades de corantes também foram bem significativas, todas foram mais altas do que a gente conseguiu obter ali na modelagem das isotermas. A altura da zona de transferência de massa ela foi menor, né, para os materiais de água, para o chumbo, do que para o corante também, como esperado. E a gente pode observar aí de volume tratado que, para ambos os contaminantes, o resíduo ele se sai um pouco melhor, né, significativamente melhor para o chumbo, né, ele conseguiu tratar um volume de água maior entre a ruptura e a exaustão. A exaustão é a ruptura, né? E, normalmente, as colunas elas vão operar até a ruptura. Né? Uma coluna ela vai operar até a ruptura, porque a ideia é entregar a solução tratada. Na regeneração da coluna, a gente conseguiu obter aí 45% da concentração de chumbo de volta e conseguiu obter 58% na coluna do resíduo de água. Na caracterização pós-processo, a gente pode observar aí que tanto os materiais de OG, como os materiais de tanto o OG quanto o OG-hematita, a gente apresenta um decréscimo ali daquele pico que era característico basal do OG para o OG reduzido. Então, o processo fotocatalítico ele deve ter causado um estresse oxidativo nos materiais e feito com que esses materiais
se reduzissem, né? Porém, eles apresentaram a alta atividade fotocatalítica e alta atividade adsortiva, né, ao longo dos 5 ciclos, que era o que nos interessa. Na consideração, para selecionar os materiais, a gente então escolheu o OG-hematita como adsolvente fotocatalisador, né, com a função de carregador de elétrons, já que ele apresentou o melhor desempenho nos ensaios de absorção e fotocatálise, tanto de corantes quanto de metais. E para o material de alga, a gente observou que praticamente todos os resultados deles eram muito semelhantes, tanto para a alga quanto para o resíduo. As remoções eram muito próximas. Então, em função disso, a gente fez alguns testes mecânicos e a gente observou que o resíduo ele não tinha muita estabilidade mecânica. Nos processos fotocatalíticos, ele acabava lixiviando muita matéria orgânica e ele acabava se destruindo. Então, como as eficiências foram semelhantes, a ideia inicial era usar o resíduo, já que ele teria menos valor agregado, então é uma forma de aproveitar o resíduo, mas como ele não apresentou essa estabilidade, então a gente escolheu utilizar os materiais de alga, né, para os processos fotocatalíticos. Daí a gente testou as 4 metodologias que foram aplicadas anteriormente, a gente produziu esses 4 materiais, e a gente pode observar que os materiais calcinados eles são bem frágeis com relação aos outros materiais. A partícula diminuiu muito de tamanho. E quando a gente fez alguns ensaios fotocatalíticos, a gente observou que esses materiais se destruíram. Então, a gente descartou essas 2 metodologias. E uma coisa curiosa que aconteceu é que na metodologia de coprecipitação, o material ficou laranja. E a gente esperava que o material fosse escuro, já que a cor do OG-hematita é escura. Então, o que a gente imaginou é que na precipitação o OG não foi aderido na superfície da água, somente o ferro se ligou aos grupos oxigenados da água, que é característica do laranja, né, os óxidos de ferro. E, por conta disso, né, como ele também distribuiu uma grande quantidade de matéria orgânica e de ferro, a gente escolheu o material selecionado. O material selecionado foi da metodologia de impregnação química, assistida de ultrassom, em que a gente utilizou o metanol como solvente. Na análise de termogravimétrica desse material, a gente observa aí essa primeira etapa, que está relacionada aqui à desidratação do material. Então, a gente tem um pico com concavidade para baixo, que é a perda de umidade, né, do material. Em seguida, a gente vai ter aqui essa fração de energia, que é da degradação dos carboidratos das proteínas da alga. E, em seguida, a gente tem aqui essa grande liberação de energia com a perda de massa aqui total do material, já que é um material biológico. Então, aí a gente tem essa perda da fração lipídica do material. Esses resultados são muito semelhantes ao da alga. O que é esperado, já que a gente sabe que a alga é o macromaterial do absorvente, ele é a maior parte do absorvente. Então, por mais que tenha OG-hematita, a gente espera que as propriedades sejam mais semelhantes às propriedades da alga. O FTIR também foi extremamente característico de algas, então a gente nem observa aquela banda de umidade que fica em 3.400, que é relacionada à umidade, né, do OG-hematita. A gente observa que os grupos funcionais de aminas, grupos oxigenados, que são característicos dos materiais de alga, né, dos biopolímeros presentes na alga. E aqui, na análise de MEG, a gente achou bem interessante que a uma magnificação mais elevada, a gente observa um material que é bem parecido com a alga, né? Tá aí a foto da alga, né? Em que a gente tem um material que tem uma morfologia bem característica, uma morfologia irregular, já é um biomaterial, né? E quando a gente utiliza uma micrografia, uma aproximação mais elevada, uma magnificação maior, a gente observa que o material ele é liso, né? Indicando que teve ali um recobrimento do OG-hematita sobre a superfície desse material. A gente tem o OG que apresenta essa característica. Né? Então, literalmente, a gente tem um macromaterial que a gente consegue observar, digamos, a uma distância maior, só que quando a gente aproxima, a gente consegue ver o OG ali presente naquele material. A análise EDS confirmou, né, a presença do ferro, 2,9% de ferro. Essas outras substâncias, silício, cálcio, são naturalmente presentes na macroalga. As análises de propriedades de porosidade mostraram também essa presença dos 2 materiais, tanto do nanomaterial quanto do macromaterial. A isoterma de fissão de nitrogênio, ela é bem característica do tipo 4, né, que identifica ali a presença dos microporos,
que a gente sabe que estão presentes nos nanomateriais de OG, são poros menores que 2 nanômetros. E ele aparece, né, no perfil de, aqui, né, no perfil de porosidade, de distribuição de volume de poros dessa análise de dissolução de nitrogênio. Então, a gente observa assim, aqui que tem um aumento, né, desses nanoporos. Quando a gente faz a análise de porosimetria, a gente observa uma distribuição de poros ali, em uma região muito maior, uma região da ordem do micrômetro, né, que são os poros relacionados à aula. Então, as duas análises se complementaram, né, mostrando a presença do nanomaterial e a presença do macromaterial. A gente estimou aí a área, né, a área desses microporos aí de 3,1 e a área dos macroporos ali em torno de 230, que é algo que a gente comumente obtém com esses materiais de aula, né, dessa ótica. E com a análise de picnometria também, a gente conseguiu estimar a porosidade do material em 31,9%. No estudo de pH, a gente observou aí que o azul, ele foi corante, né, ele foi removido completamente em todos os pHs avaliados, todos os valores de pH avaliados. O chumbo, a remoção total aconteceu a partir de pH 3 e o ferro, o teor de ferro, né, ele foi acima do limite de quantificação em pHs menores que 5. Então, o ideal seria aí selecionar o pH 5, porém, a gente selecionou o pH 4,5, porque não era um pH tão distante, a gente observa aqui que a lixiviação de ferro não é tão alta como o pH 4, e o pH 4,5, ele foi estipulado em função da gente ter a presença do chumbo em toda a sua extensão hidrolisada, né? Não na forma de hidróxido, que não era a intenção para o processo absortivo, né? Para a gente poder avaliar a remoção de chumbo. Então, o pH selecionado foi 4,5. No estudo da fonte de radiação, a gente observou aí que na remoção de cor e remoção de chumbo não teve uma diferença muito grande, muito significativa, em relação às remoções de cor e de metal, né? Então, a gente escolheu a fonte de radiação solar, já que ela tem potencial para degradar matéria orgânica, já que nesse ensaio a gente não pôde fazer captura total. Então, a gente escolheu a fonte de radiação solar porque ela tem o potencial de melhorar, né, a regeneração do catalisador e ela não tem um custo de operação elevado, né, associado à utilização dessa radiação. Esses experimentos, então, foram feitos com aquele pH, foram feitos no Sol, né, na luz solar natural, e que a gente fez uma análise multivariada para selecionar essas doses aí de absorvente de peróxido de hidrogênio. E a gente observou que na remoção de matéria orgânica, as doses que foram aplicadas não tiveram influência significativa. Então, a gente escolheu doses menores, doses de absorvente de fotocatalisador menor. Porque, além de não ter influência na remoção de carbono orgânico total, a gente observou que as doses máximas tiveram influência na lixiviação de ferro. Então, as doses máximas elas estavam destruindo o material. E aí, por conta disso, a gente escolheu, né, ali a dose de absorvente intermediária, ali 1,5 grama por litro, e a dose de peróxido de hidrogênio menor, 2,7 ppm. O excesso também de absorvente fotocatalítico, ele foi evidenciado na remoção de chumbo, né? O valor máximo de absorvente, ele causou uma diminuição na remoção de chumbo. Então, por isso que a gente não utilizou o valor máximo da análise multivariada. No estudo cinético, né, a gente observou aí a remoção do chumbo ser de primeira ordem e a remoção do azul do metileno se o modelo, né, mais adequado para descrever unidades experimentais foi o de Shan-Chu, que, de fato, comprova, né, a atuação aí da reação de Fenton com a degradação do corante, né? As taxas, né, de remoção de azul, de corante, foram muito mais elevadas que as taxas de remoção de cádmio de chumbo. No estudo de ciclos, né, a gente observou alguns resultados interessantes. A gente observou remoção bem interessante de azul e de carbono orgânico total aqui, né, ao longo dos 4 ciclos, que era algo desejado, a eficiência da fotocatálise. A gente também observou alta remoção de chumbo, né, ao longo dos 4 ciclos, né, e a gente observou nesse material baixa lixiviação de ferro. Eu plotei os gráficos aqui, porém, todos esses resultados aqui eles estavam abaixo do limite de quantificação do equipamento. Então, o que eu coloquei aqui, que é meio ppm, né? Então, essas soluções, esses valores ainda são garantidos, já que eles estão abaixo do limite de quantificação.
a gente pode dizer realmente que a lixiviação de ferro foi muito baixa. Por fim, o estudo de toxicidade, a gente pode observar aí as duas curvas, né? A curva verde é a curva da solução tratada, e a gente tem aqui a curva da solução parental, e a gente pode observar que a curva da solução tratada está um pouco abaixo da solução parental, está um pouco abaixo da solução tratada, o que significa que, para obter o mesmo efeito tóxico com a solução tratada, eu preciso de concentrações maiores. Isso significa que o tratamento fotocatalítico, de fato, reduziu a toxicidade da amostra. Né? A gente pode observar aí também maiores índices de crescimento, tanto das radículas quanto da parte aérea com a solução tratada. Essa foi a conclusão, né? A gente tem uma redução, né, da toxicidade aguda, da concentração letal, 50% dos organismos. E como conclusão desse trabalho, a gente pode concluir que foi possível preparar os nanomateriais e caracterizar, avaliar as propriedades deles. Eles apresentaram eficiência fotocatalítica na degradação dos corantes, porém apresentaram uma limitação na absorção dos cátions metálicos, da poluição inorgânica, né? Em função dos grupos funcionais presentes. E a alga apresentou os materiais de alga apresentaram uma certa limitação também na remoção dos contaminantes orgânicos em função dos grupos funcionais presentes. Né? Então, isso justifica, né, produzir um material que contenha os dois, no caso de tratar uma solução mais complexa, um efluente mais complexo. Nos ensaios cinéticos, né, termodinâmicos e de eluição, a gente observou os potenciais de absorção desses materiais. Nos ensaios de ciclo, a gente observou o potencial de fotodegradação dos nanomateriais de OG. Os ensaios dinâmicos mostraram o potencial dos dois materiais de alga, né, na operação incolor. E o biocompósito, que foi produzido, que a gente chamou de SGS, OG e hematita, ele foi produzido a partir da impregnação química, foi caracterizado, foi aplicado nos ensaios de otimização de parâmetros, nós conseguimos obter os melhores parâmetros de operação, dentro da escala testada, e ele foi testado em ensaios de absorvente, ele foi testado em ensaios cinéticos e em ciclos de operação para regeneração, porém tudo martelado, né? E a avaliação da toxicidade, ela demonstrou que a toxicidade das amostras diminui após o tratamento. Então, como perspectiva aí para trabalhos futuros, é testar esse material que foi desenvolvido agora em operação dinâmica, né? Fazer uma coluna de absorção e fotocatálise, né, para esse material. Tem alguns projetos hoje de colunas de absorção de quartzo, por exemplo, que podem passar por processos fotocatalíticos. A gente pode integrar a fotocatálise na coluna de absorção para poder regenerar o absorvente, né, poder reutilizar ele. Da produção científica desse trabalho, a gente teve aí um artigo publicado na Colloids and Surface sobre o potencial dos nanomateriais na degradação. A gente recebeu um prêmio, recebemos um prêmio pelo melhor trabalho oral apresentado no 14º Encontro Brasileiro de Absorção com os materiais de alga. E esse resumo publicado no Congresso, ele foi convidado para ser publicado na edição especial da ISPR, já foi submetido, e está nesse momento em apreciação, e o último artigo que está em produção, que seria relacionado ao material desenvolvido, né, o biocomposto desenvolvido nesse. Essas foram as referências utilizadas nesse trabalho. Os agradecimentos às instituições que participaram desse trabalho, né, a UFPA do campus, ao grupo de pesquisa, né, o UFPA, o apoio do pessoal, deve estar assistindo, o laboratório do professor Marcos, né, que conduziu várias análises para essa tese, o CEA, que conduziu as análises de reflectância difusa lá da UFPB, e os órgãos de fomento, né, que comentaram a pesquisa, as bolsas envolvidas, né, a minha bolsa e a bolsa do estudante de iniciação científica. E grato pela atenção. Pronto, gente. Todos me escutam. Não, vou falar daqui mesmo. Posso